Bom, hoje nós falaremos talvez do maior câncer que existe na sociedade atual, que é o corporativismo, beleza? Bom, o corporativismo, ele é um sistema econômico, só que as pessoas vivem no corporativismo e não falam que estão no corporativismo. Então, o que a gente encontra hoje na internet? Um monte de idiota brigando por socialismo e capitalismo, sendo que, na verdade, a gente não vive em nenhum desses dois sistemas. Inclusive, se você tem o sonho utópico aí de ser comunista, anarcocapitalista, cara, vai com calma, isso tá muito longe. Provavelmente, nessa vida, você não vai ver isso acontecer, tá bom? O mais próximo que você pode chegar disso é o sistema socialista ou capitalista, mas é claro, sempre com aquelas pitadas de corporativismo para estragar qualquer sistema econômico vigente. Por que isso é tão ruim, pessoal? Vamos lá. Em quais sistemas vivemos? A gente vive num mercado, tá bom? Que não é livre, a gente vive num mercado regulado. Esse mercado regulado tem benefícios sociais. Então aqui já dá para ver que não é capitalista, porque o mercado não é livre, e ao mesmo tempo não é socialista, porque existem benefícios sociais, só que o mercado é regulado. O livre mercado está sendo regulado. É essa a ideia que eu quero te passar aqui. Bom, para você entender como isso funciona, eu quero que você se coloque nesse ciclo que eu vou te apresentar. Então você tá aí na sua casa agora, ou tá no trabalho, sei lá onde você tá, e tá assistindo esse vídeo aqui. Dá uma olhada nesse ciclo. Eu tenho um ciclo aqui, tá bom? Esse aqui é o ciclo do que acontece com 99% das pessoas na atualidade. Quando a pessoa começa a empreender, quando uma pessoa normal começa a ganhar dinheiro. É esse ciclo que se repete o tempo inteiro. Eu preciso que você se identifique dentro desse ciclo. Vamos lá. O ciclo do corporativismo funciona assim. Uma pessoa normal quer empreender, ganhar dinheiro, estudar, comprar patrimônio, comprar casa, ela quer fazer qualquer coisa, beleza? Então a pessoa vê que ela acha que vive no mundo capitalista, então o que ela faz? O mais óbvio nesse caso seria empreender, tá bom? Se a gente vivesse no mundo capitalista, o empreendimento ele seria a melhor forma de acumular riqueza, de ganhar dinheiro. Só que quando uma pessoa tenta fazer isso, no cenário atual, o que acontece? Ela tem muitos problemas em empreender. Então, o cara, por exemplo, ele tem que abrir uma lanchonete. Ele tem que pagar tanto imposto, seguir tanta lei, que aquele serviço fica praticamente inviável. Fica praticamente inviável. Então ele tem que ficar burlando normas, sonegando imposto, fazendo um monte de coisa para tentar driblar a regulação. E o que acontece aqui? A pessoa quer empreender e ela não consegue por causa das regulações, que são cada dia mais rígidas. Então você vê que não é um livre mercado. Eu quero empreender, mas eu não consigo porque tem alguém que regula esse mercado, certo? Então ele não é livre. Beleza? E por que isso acontece? Vamos lá. Como que as grandes empresas criam os monopólios? Se tem uma pessoa que quer empreender, mas existe uma regulação que impede ela de crescer a empresa, às vezes ela até consegue empreender, mas ela não consegue expandir a empresa. Se ela não consegue expandir, as empresas que já são grandes continuam grandes. E essas empresas podem simplesmente fazer o que acontece em 90% dos casos. As empresas grandes compram as empresas pequenas. Então, o que a gente vê hoje em dia, que é o que mais encontra na internet, é aquele cara que tem uma ideia genial, abre uma startup, aí uma big tech gigante vai lá, compra a startup dele por R$ 1 bilhão. Beleza, ele conseguiu empreender, resolveu o problema, só que ele não é mais dono da empresa. Agora ela pertence a uma big tech. E isso cria um certo monopólio. Aí você fala, Lucas, mas não é monopólio, porque não existe só uma. Tá, não é monopólio porque existem várias empresas fazendo um único serviço. Mas aí é o que eu te falo. Não é monopólio? Bom, não é monopólio, mas vamos dar aqui um exemplo para vocês. Coca-Cola e Pepsi. Elas são concorrentes? Sim. Elas produzem o mesmo produto? Sim.
A única diferença é o quê? Uma empresa é a Coca, a outra empresa é a Pepsi, certo? Certo. Mas as duas empresas são de capital aberto. E o maior investidor da Pepsi também é o maior investidor da Coca. Então elas não são concorrentes, porra. É monopólio ainda. A empresa é diferente, mas o dono é o mesmo. O dono é o mesmo. Isso sim é monopólio. Ok? Aí você pode falar, não é monopólio, é oligopólio. Foda-se. Foda-se. Isso impede o pequeno de crescer. Não é livre mercado. Não é um sistema capitalista. E por que esse sistema é imposto? Veja bem, o cara tentou empreender, a maioria vai tomar no cu, não vai conseguir empreender, porque a regulação é muito rígida, favorece sempre as grandes empresas, sempre. O que acontece? A maioria das pessoas vai olhar para esse sistema e vai falar, cara, isso tá muito errado. A gente tem que fazer alguma coisa para ajudar os pequenos. E aí, as pessoas dão dicas ou levam projetos para o governo criar leis socialistas para ajudar os pequenos, os desfavorecidos, certo? Só que na hora de criar e passar a lei, o governo sempre dá um jeitinho de ajudar os seus grandes amigos, os famosos amigos do rei. E aí? E aí que saem cada vez leis mais rígidas, que favorecem o grande e não o pequeno. E o que acontece? Quanto mais os socialistas falam, olha, a gente tem que criar leis e criar leis e criar leis para acabar com os capitalistas malvadões. Cada vez mais o governo faz leis, só que não acaba com os grandes. As leis prejudicam os médios e os pequenos. Um exemplo disso, declaração de criptomoedas de 2024. Cara, olha que loucura. A declaração de de criptomoedas em 2023 era o seguinte: todo mundo podia sacar até R$ 35.000. Se você sacasse mais do que isso, você tinha que pagar até 5 milhões, você teria que pagar 15%. Para cima de 5 milhões, você teria que pagar 20, depois 30. Quanto mais dinheiro você tirasse do mercado de criptomoedas, maior era seu imposto e ele era sempre progressivo. O que acontecia? Acontecia que se o cara fosse muito rico, ele pagava lá os seus 25% de imposto em cima de tudo, em tudo que ele ganhou. Só que aí fizeram uma lei para acabar com os ricos, para prejudicar os ricos. E olha que engraçado, na lei nova, todo mundo tem que pagar sem isenção nenhuma. Todo mundo tem que pagar 15%. Essa lei só prejudicou quem sacava menos de 5 milhões. Porque quem sacava para mais de 5 milhões teria que pagar 20, 25, teria que pagar muito mais. Então essa lei ao mesmo tempo beneficiou quem sacava muito dinheiro e prejudicou quem sacava pouco. É isso o papel do governo na sociedade. Ajudar as big techs e fuder os pequenos, certo? Tudo isso sendo impulsionado e com a ajuda de socialistas. E eu quero que você se veja aqui, onde você tá. Você é socialista? Você acredita na positividade do governo, que ele faz as leis para você? Comece a ler as leis. Ou você é o capitalista, que acha que é possível empreender mesmo com todas as dificuldades? Você está em um dos dois lados da balança, mas de qualquer forma você serve ao corporativismo. Isso é o corporativismo, ok? Então o Estado continua fazendo leis e punindo o empreendedor médio. O que acontece? O empreendedor médio vira empreendedor baixo. O empreendedor baixo fica pobre. E quando as pessoas veem que estão empobrecendo cada vez mais elas pedem por leis socialistas para prejudicar os grandes monopólios. O governo nunca vai fazer uma lei que vai prejudicar um grande monopólio. E o que o governo faz? Uma lei para prejudicar o médio. Aí o médio fica pequeno, o pequeno fica pobre. Aí tem cada vez mais pobre. E fica nesse ciclo infinito de bosta para sempre. Isso é o corporativismo. É isso que você vive hoje em dia. Ok?
Bom, e esse é o ciclo infinito, como eu expliquei para vocês. Aqui tem umas coisas interessantes que a gente pode falar. A primeira delas é o seguinte: a humanidade continua nesse ciclo. Obviamente, a distopia mais plausível para o futuro é um mundo cyberpunk. Se alguém aqui conhece algum universo cyberpunk, sabe exatamente como funciona. Uma super empresa é dona de tudo, tá? Uma super empresa é dona de tudo e controla tudo. E o resto da população vive marginalizado. É exatamente isso o que a gente tá. É para isso que a gente está caminhando. Se você entra na Bolsa Americana agora, as 7 primeiras empresas, que são elas, Apple, Microsoft, Google. Eu não vou lembrar todas aqui, mas as sete primeiras empresas, as 7 empresas mais valiosas, equivalem a 30% da bolsa. 7 empresas equivalem a 30% da bolsa. Olha que loucura. Isso é muito louco, pessoal. Você acha mesmo que existe um sistema capitalista justo aí? Capitalista não existe. Nessa condição não existe o sistema capitalista. Muito menos o socialista. Muito menos. Na verdade, o socialismo é utilizado por essas grandes big techs para permanecerem com a sua hegemonia. E você tá no meio disso. Você tá no meio disso. Ok? Outra coisa que a gente pode falar sobre isso é a questão. Eu até separei aqui o filme Idiocracia. Sei que muitos de vocês assistiram Idiocracia. No Idiocracia, tem uma parte do filme que é essa aqui, onde tá todo mundo sentado numa mesa. E o legal desse filme é que eles não bebem mais água. Eles pararam de beber água. Por quê? Porque um dos componentes da água que ajuda o ser humano são os eletrólitos, sais minerais. E o que acontece? O governo deles criou uma água. Na verdade, não é o governo, é uma grande big tech lá da era deles, com a ajuda do governo, criou uma água. Só que é uma água no estilo Gatorade, sabe? Aquela água para repor os sais minerais. E eles simplesmente pararam de beber água. Por que a gente vai ficar bebendo água se o nosso Gatorade aqui já repõe todos os sais minerais que a gente precisa? Então beber água é inútil. E a sociedade deles cada vez mais tá indo pro ralo porque eles pararam de beber água. Inclusive, não só pararam, como eles nem cuidam mais da água. Então você vê, o pensamento da galera do Idiocracia é basicamente o pensamento da galera socialista hoje em dia. Se a gente é prejudicado pelo sistema corporativista, o que a gente tem que fazer? Criar leis, né? Pedir para o Estado criar leis para regular o mercado. Aí o Estado regula mais o mercado, beneficia as grandes empresas, porque elas já são grandes pra caralho, impossíveis de serem paradas, só que aí prejudica o médio e o baixo empreendedor, e o sistema fica cada vez mais desigual, cada vez mais desigual. Então, o socialismo aqui, ele gera cada vez mais desequilíbrio, mais desigualdade, exatamente como no filme Idiocracia, onde o consumo de eletrólitos para o benefício humano gera cada vez mais problemas para o próprio humano, porque ele não está consumindo água de verdade. Olha que loucura. Bom, eu nem ia falar nesse vídeo, né? Mas existe uma coisinha que você pode comprar que vai tirar todo o incentivo do governo criar leis, das grandes big techs, dos socialistas e dos capitalistas. Existe uma coisinha que você compra e ninguém pode tomar de você, e essa coisinha simplesmente destrói todo esse sistema. Porque para esse sistema funcionar, eles dependem de uma moeda que você compra e eles conseguem imprimir cada vez mais para conseguir fazer essa máquina girar para sempre. Só que se você, um dia, deixar de usar essa moedinha deles, essa moedinha que eles imprimem, cada vez mais vai ser difícil para eles controlarem as coisas. E aí você pode ter liberdade na sua vida. Você vai ser dono do seu próprio nariz. Quando você é dono do seu próprio nariz, não interessa se o mundo é capitalista ou socialista, porque você é dono das suas coisas.
Bom, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.